setembro deste ano, quando as bolsas de valores norte-americanas começaram a entrar literalmente em parafuso, uma quantidade imensa de valores simplesmente evaporou. Os economistas falam de mais de 300 bilhões de dólares em ativos financeiros desaparecidos com as seguidas desvalorizações. Os números impressionantes atestam a diferença existente entre a especulação financeira e sua sustentação na economia real. A falência de uma quantidade muito significativa de agências financeiras e seguradoras abalou a credibilidade da banca e pôs a nu as dificuldades do ultraliberalismo e da autorregulação dos mercados. Os efeitos na economia real começaram a aparecer com a restrição do crédito que motivou seguidos anúncios de redução de investimentos por grandes empresas e de significativas demissões de trabalhadores. Parece que a curta era de ouro do capitalismo globalizado chegou ao fim e que, se seus lucros nunca foram socializados, chegou a hora de o capital socializar as suas perdas. Anuncia-se um período de estagnação ou, no mínimo, de desaceleração do crescimento econômico em todo o planeta, com consequências sociais previsivelmente desastrosas. Muitos fatos novos marcaram o ambiente político. O Estado volta a ser chamado para construir uma nova regulação do mercado em convulsão, enquanto o velho liberalismo junta os cacos do seu pensamento político para enfrentar a crise. Ao contrário do que previam os arautos do fim da história, as economias dos países chamados emergentes dão sinais de menor comprometimento com essa crise financeira e até mesmo maior capacidade para enfrentar a crise. O outro fato de grande relevância é que a população norte-americana responde à crise elegendo com grande participação popular, uma participação que não se via desde os tempos da eleição de Kennedy, um presidente democrata e negro, que todavia ainda não deu mostras do rumo que irá adotar à frente do leme da principal economia do mundo. Nesse sentido, nós perguntamos aos nossos debatedores: como fica o mundo após a crise? O que deve fazer o Brasil neste cenário? Que agenda pode ser perseguida pelos movimentos sociais progressistas e mais avançados na sociedade? E é para debater esses temas que nós convidamos aqui o professor Luiz Martins, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Sérgio Barroso, um dos autores do livro Capitalismo Contemporâneo e a Nova Luta pelo Socialismo, que está sendo lançado pela Fundação Maurício Grabois e pela editora Anita Garibaldi, fruto de um grandioso seminário realizado em novembro do ano passado, que em larga medida conseguiu prever e discutir possíveis consequências da crise que já dava sinais do capitalismo naquele momento. E também está aqui conosco o professor Gilberto Maringoni, do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Então, eu gostaria, de em nome da Fundação Maurício Grabois, agradecer a presença aqui dos nossos três debatedores e já passar a palavra para o professor Luiz Martins fazer a sua exposição. Após a exposição dos nossos três debatedores, nós então abriremos a palavra ao plenário para que nós possamos fazer o debate das questões que serão aqui colocadas. Desejamos, em nome da Fundação Maurício Grabois, então, uma noite de grande debate aqui no Rio de Janeiro sobre esse tema tão importante e que tem inquietado as mentes, não é, das pessoas progressistas que querem ver avançar uma nova alternativa ao capitalismo no nosso país. Então, eu gostaria de passar a palavra ao professor Luiz Martins. Kaique, que se esforçou em me convidar e me achar, e aos demais companheiros da mesa, o Felipe. E eu vou começar, dado que o Felipe já colocou uma questão complicada, principalmente para o economista, contando uma piada sobre economista, feita por um economista conservador, muito conservador, Roberto Campos, né? Que era um grande frasista. Ele dizia o seguinte: existem três maneiras seguras de você perder dinheiro na vida. Uma é prazerosa, com as mulheres. A segunda não é tão prazerosa, que é vício de jogo. E a terceira é pedir previsão para o economista. Não é isso? É mais certeira de como perder dinheiro.
Então, falar como vai ser o capitalismo, um economista fazer previsão de como vai ser o capitalismo no século XXI, eu vou arriscar, mas vocês lembrem do que o Roberto Campos falou. Não apostem seu dinheiro nas minhas previsões, senão vocês vão com certeza perder o dinheiro, não é isso? Aliás, dois dos maiores economistas do mundo, que inclusive escreveram sobre a crise de 29, não conseguiram antecipar a crise de 29, não é isso? Fisher, que escreveu um livro sobre deflação de ativos, Irving Fisher, economista americano, que era também um investidor na Bolsa de Nova York, perdeu dinheiro na Bolsa, e Keynes, que foi escrever a teoria geral depois, que também era investidor e que perdeu dinheiro na crise de 29. Então, guardadas as proporções, os economistas não podem ser bons para análise, mas não são muito bons para fazer previsão sobre o que vem na frente. Eu vou tentar abrir a minha exposição tentando fazer um quadro do que está acontecendo, do que vai acontecer, ou do processo de mudança em relação à posição dos Estados Unidos do final do século XX para o século XXI, que eu acho que é decisivo para que a gente possa entender o que vai acontecer em seguida do ponto de vista econômico, né? Eu acho que nós aqui não somos economistas, engenheiros econômicos, né? Nós somos economistas políticos, então nós sabemos que existe uma mão e contramão nessa relação entre economia e política, né? Autonomia para lá, de uma para outra, né? De política e da economia, e da economia para a política, mas nós temos que tentar verificar essa questão da geopolítica mundial, né? Então eu vou tentar rapidamente. Eu não sou adepto da tese de que o capitalismo americano entrou num processo de decadência. Acho que ele não entrou num processo de decadência. Acho que ele está entrando num processo de mudança. Então eu vou tentar mostrar esse ponto rapidamente. Em seguida, vou tentar descrever alguns mecanismos da crise, da questão da crise financeira, dada a predominância do capitalismo financeiro, e por último tentar ver como é que isso bate aqui no Brasil. Tá? Então são 3 pontos que eu vou tentar passar para vocês nessa minha intervenção. Bom, eu vou começar, não sei se dá para ler, é uma citação do Marx, né, no volume 3, capítulo 30, né, onde ele já mostra exatamente o que está acontecendo. Toda a crise do sistema capitalista é uma crise de crédito, né, ou seja, crises que não são de crédito tendem a ser crises conjunturais ou temporárias. Uma crise, para ser chamada de crise, é uma crise de crédito, né? Aqui ele fala, ao mesmo tempo, há uma quantidade enorme dessas letras de câmbio que representam mera especulação, que agora revela sua face e colapsa. Especulação fracassada com o capital de outras pessoas, com capital mercadoria depreciado ou invendável, ou com ganhos que nunca mais poderão ser realizados. Todo esse sistema artificial de expansão forçada do processo de produção, evidentemente não pode ser resolvido com um banco, por exemplo, o Banco da Inglaterra, entregando a todos esses especuladores o capital que lhes falta através de seus títulos, comprando mercadorias depreciadas a seus antigos valores nominais. Aliás, é nesse momento que tudo começa a parecer distorcido, já que nesse mundo de papel, o preço real e seus fatores reais desaparecem, deixando visível somente metais, moedas, cédulas, letras de câmbio e títulos. É o que está acontecendo agora.